Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar mais um momento de adoração ao Senhor. E eu o convido a afastar de você as distrações nesse momento. Se concentre em, com sua família, adorar ao Senhor nesse instante. E para começar, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107. Nós vamos ler dos versos 17 a 32. Leiamos. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Senhor, nós queremos te louvar, porque é o Senhor quem conduz a nossa história. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. E te pedimos, Senhor, auxilia-nos nesse momento em nossas casas a te adorar de forma agradável. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. Por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso
Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios espero em ti. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios espero em
Cristo, nossa fortaleza. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Eu convido a nesse instante orar em confissão por seus pecados. Com suas palavras, confesse seus pecados ao Senhor nesse momento. A Tua palavra nos diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Senhor, nós Te adoramos, porque apesar dos nossos pecados,
Tu és o Deus que nos livra e preserva. Nós te louvamos porque não estamos cegos nem tateando para ver a Tua glória. O Senhor desvendou os nossos olhos e se revelou de forma clara na palavra. Nós temos o privilégio de tê-la e por isso nós te adoramos. Nesse momento nós oramos em confissão por nossos pecados, certos de que em Cristo temos perdão disponível. Perdoa-nos, Santo Deus, porque em alguns momentos nós perdemos o rumo da nossa jornada e nos tornamos insensíveis às Tuas coisas. Nós nos apegamos ao que é temporário, valorizamos o que não tem valor e parecemos insensíveis diante da Tua santidade. Vivemos sem o santo temor que deveríamos ter ao Senhor e assim nós pecamos. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a viver de forma agradável a Ti, pois como diz a Tua palavra, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o precioso Evangelho ofusque tudo que não vem de Ti. Senhor, nós pedimos perdão por nem sempre encarar o pastoreio mútuo com a seriedade devida. Dizemos que amamos a Ti, mas quase nunca temos tempo para a comunhão e para estar com nossos irmãos. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, a viver cheios da palavra e a transbordá-la, edificando, exortando e encorajando uns aos outros, porque nós não fomos chamados para viver em isolamento uns dos outros. Que estejamos abertos, não somente para ouvir, mas também prontos para compartilhar a palavra. É com gratidão em nossos corações que nós oramos, certos de que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. É em Seu nome que oramos. Amém. Amados, eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e fazer mais uma oração. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, como também colocar diante dEle as nossas petições. Que tenhamos a certeza, irmãos, como diz a sua palavra, a vontade do Senhor é a boa, a perfeita e agradável, e sempre prevalecerá em nossas vidas. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa misericórdia, a Tua palavra nos diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento proclama a obra das Tuas mãos. Um dia, Senhor, fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Pai, a Tua voz ressoa por toda a terra e as Tuas palavras até os confins do mundo. Diante disto, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, agradecer a Ti, ó Deus, pelos Teus cuidados. Muito obrigado, ó Deus. E em especial, Senhor, queremos Te louvar pela vida do nosso irmão licenciado Antônio Costa. O Teu servo, durante esta semana, passou por uma prova, Senhor, e foi aprovado. E graças a Deus, ó Pai, o Teu filho será ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, porque esta igreja tem levantado homens para o ministério. Queremos Te louvar também, Pai, pela vida do pai de Bia Campos. Ele saiu do hospital e se encontra em casa, junto de sua família. Muito obrigado, Senhor, pela recuperação
do pai de Bia. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, no nome do teu Filho Jesus. Ó Deus, nesse momento, nós também queremos colocar as nossas petições diante de Ti. Ó Deus, Tu conheces cada passo de nossa vida. Tu conheces, Senhor, das nossas lutas, das provas, do que temos enfrentado. O Senhor conhece, Senhor, a nossa necessidade. Por isso, Pai de amor, toma as nossas petições diante de Ti. E nesta hora, Senhor, queremos Te pedir pela família do pastor Nelson, que faleceu esta semana, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de sua casa, da professora Fátima. Tem misericórdia, Senhor, de sua igreja. Que o Espírito Santo continue consolando os corações. E que no nome de Jesus o Senhor fortaleça o teu povo. Queremos também, Senhor, te pedir por Guto e Gabi. Os teus filhos estão com o Covid, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da vida dos teus filhos. Ajuda-os. Que eles possam, ó Pai, se aproximar mais e mais do Senhor. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara. Dá, ó Deus, aos teus filhos boa recuperação, no nome de Jesus. Queremos também te pedir, ó Deus, pelo filho recém-nascido de Tarso e Dani. Ó Deus, ele está internado. Por isso, meu Senhor, ajuda esta família. Ajuda o Tarsis, ó Deus, e a Dani. Dá forças a eles. Como também, ó Deus, ao pequeno Caio. Que no nome de Jesus, Senhor, Tu também possas dar boa recuperação a ele. E que ele possa retornar para casa, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, agora que iremos ofertar. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida dos irmãos que têm dizimado e ofertado em Tua casa. Louvado seja o Senhor pelas necessidades da Tua igreja estarem sendo supridas por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada casa, Senhor, cada família. E que todos nós continuemos fiéis com os nossos bens, com as nossas posses ao Senhor. Ó Deus, que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração sempre sejam agradáveis a Ti, Senhor, que és a nossa rocha, que és o nosso resgatador. Oramos gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ofertemos ao Senhor, irmãos, louvando ao nosso Deus. Você pode fazer por meio de um Pix, ou observando a nossa conta bancária. E faça isso com alegria de coração.
aqui, aceita o meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Jamais descanso, o conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo, meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo, Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que, ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos agora nos aproximar do texto sagrado para a exposição da palavra do Senhor. Eu peço que, por gentileza, você abra aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos de número 5 e 6. Abra a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6, para que nós possamos dar prosseguimento. Assim diz o texto sagrado, Mateus capítulo 5, verso 5.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te entregamos esse momento importante que nós necessitamos nesse culto cristão. Queremos ouvir a tua voz, queremos te adorar mediante a propagação da tua palavra. Só que para isso precisamos do teu auxílio. Por isso oramos, ó Deus, nos auxilia nesse instante. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça a obra que nós não podemos. Nos dê entendimento sobre esse texto. Nos ajude na compreensão, ó Pai, de tudo que for ensinado. Também te peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, que as tuas palavras aqui no texto sejam bem explicadas e aplicadas ao coração da tua igreja. Ajuda-nos, nós todos, a sermos edificados mediante o teu evangelho a partir desse texto. Nós te oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, tendo conhecido o contexto geral do Sermão do Monte, e de forma mais específica, o próprio texto que temos em mãos agora, as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Na semana passada nós iniciamos ao estudar as duas primeiras beatitudes, entendendo que elas não são pré-requisitos para que o indivíduo se torne um crente. Na verdade, são marcas de um discípulo já alcançado pelo Senhor Jesus. O Antigo Testamento já aponta nessa direção, nos apresentando a conclusão de que essas características aqui das bem-aventuranças, na verdade, irmãos, são bênçãos messiânicas, isto é, presentes de Deus em Cristo Jesus, recebidos a partir da inauguração do reino de Deus. São bênçãos que vêm através do Messias encarnado, Jesus Cristo, na inauguração do seu reino, mediante a sua obra, a começar da sua morte. Agora, meus irmãos, nós vamos dar continuidade às outras bem-aventuranças. As duas primeiras, por um breve relato sendo recapituladas, significam a ideia do reconhecimento da nossa escassez de recursos para agradar a Deus, ser pobre em espírito, e também, meus irmãos, o choro como um lamento por conta do conhecimento dessa realidade pecaminosa, tanto intrínseca ao indivíduo, quanto exterior em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. O pecado manchou a tudo, por isso nós lamentamos. Agora, com as duas próximas, a terceira e a quarta beatitude, nós precisamos avançar na mesma ideia conceitual que já entendemos. Elas estão inseridas dentro daquilo que nós consideramos como o já e o ainda não. O reino já foi inaugurado mediante a obra do Messias, mas ainda não encontrou plenitude. Consequentemente, até mesmo a performance dessas bem-aventuranças aqui, elas são impossíveis de serem realizadas em perfeição, embora, logicamente, tenhamos que praticá-las como marcas visíveis de que fomos alcançados pelo Rei Jesus Cristo. Olhando para esse texto, versículos 5 e 6, nós podemos inferir até de forma bem lógica e prática, como os irmãos vão perceber, que os discípulos de Jesus Cristo são humildes e buscam por justiça. Os discípulos de Jesus apresentam duas marcas claras, de acordo com esse texto: humildade ou mansidão e também a luta, a busca pela justiça. Começando com o versículo de número 5, nós já encontramos a ideia de que os discípulos de Jesus são humildes. Acompanhe o texto sagrado.
O texto vai nos colocar que bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A grande temática em questão aqui é a mansidão ou humildade. São termos intercambiáveis aqui para descrever essa atitude do discípulo do Senhor Jesus Cristo. E cá entre nós, irmãos, quando nós falamos sobre humildade, geralmente temos dificuldade, especialmente quando isso é descrito a partir de nós mesmos, das nossas próprias características. É como se fosse um tabu. Ninguém se sente confortável para falar sobre sua própria humildade. Quem ousa descrever que era humilde? Por outro lado, geralmente há uma aceitação comum quando outras pessoas falam da nossa suposta humildade. Nós podemos aceitar de forma tranquila, não é verdade? Só que de maneira curiosa, irmãos, o discípulo do Senhor Jesus Cristo pode, sem receio nenhum, com base nesse texto aqui, se classificar dentro desse grupo. Para isso, no entanto, é necessário entender o conceito por trás do termo humildade ou mansidão e também compreender de onde vem esse seu comportamento ou por que o crente age dessa forma. Por exemplo, entendendo a sua definição, já são muitas opções que nós temos por teólogos, filósofos e diversos outros profissionais que tentam entender a natureza da humildade e da mansidão. Eu entendo, de forma bem concreta, que a melhor explicação já encontrada está num livro do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele escreve o seguinte: humildade é uma atitude mansa e gentil aos outros, baseada numa estima verdadeira de nós mesmos. Em outras palavras, a atitude que eu tenho com o meu próximo, ela, na verdade, depende do conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Eu conheço o meu estado, e porque eu sei da estima verdadeira acerca do meu próprio ser, eu trato o próximo, o outro, com gentileza, com mansidão, com humildade. O texto afirma que os bem-aventurados são essas pessoas, mansas, humildes. Esse é um termo que se repete 4 vezes no Novo Testamento, sendo 3 dessas vezes no Evangelho segundo Mateus. Mateus gosta desse termo, menciona em diversos momentos, sempre dando a entender de que a ideia é de uma pessoa bondosa, com ausência de amargura no coração, com ausência de um espírito, de um desejo de vingança. É uma pessoa que não tem maldade, é uma pessoa que tem bondade, na verdade, para proclamar, para expressar aos outros. Na semana passada, gente, eu mencionei que as bem-aventuranças, por vezes, podem ser trabalhadas de forma conectiva, uma interligada com a outra. Por exemplo, nós temos aqui mais uma evidência. O fato do crente reconhecer que não tem recursos para agradar a Deus, sendo pobre em espírito, o ajuda a ter uma ação humilde para com o próximo, entrando na bem-aventurança em questão. Porque, biblicamente, ser humilde, ser manso, diz respeito ou equivale a ter pelo menos 2 comportamentos em relação aos outros. Comportamentos esses que estão ligados com o conhecimento que nós temos de nós mesmos, a pobreza em espírito. Tá certo? Primeiro comportamento é o abandono da postura defensiva sobre nós mesmos. E aqui vamos entrar em terreno perigoso, porque todos nós sabemos que o homem é um bicho complicado. Ele até pode, em determinados momentos, falar coisas verdadeiras acerca de si mesmo, coisas duras. Ele pode ter facilidade em si mesmo de reconhecer os seus erros. Mas quando outras pessoas fazem isso por ele, nós temos um problema gigante. Entrando em um caso concreto, suponha que você declare para alguém: eu não sou tão bom em organizar, por exemplo, as coisas do meu escritório. Eu não sou o melhor dos melhores nesse quesito. Você reconhece uma falha, só que de repente
Se outra pessoa comunica essa verdade para você, rapidamente você entra na postura defensiva. Eu? Desorganizado? Não. Eu realizo a organização do meu escritório do meu jeito. As coisas estão nos lugares certos. Desorganizado é você. Nós temos essa postura, irmãos, muito comumente, uma postura defensiva diante da tendência de colocar os nossos pecados, os nossos erros em questão. O que nós fazemos é desviar o foco do nosso pecado e dos nossos erros, justificando as nossas falhas e até por vezes apontando para o próximo, mostrando que ele que na verdade está errado. Esse é um processo padronizado e destrutivo desde o Éden, desde Adão e Eva, quando somos comunicados de quando Deus os confrontou, tanto o homem quanto a mulher fizeram isso. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Portanto, a postura defensiva comunica uma ideia pecaminosa claramente, irmãos. E novamente, conectando as beatitudes, entenda bem. Nós podemos sim reconhecer as nossas ruínas, versículo 3. Podemos até prantear por elas, lamentá-las, versículo de número 4. Mas é uma coisa muito mais difícil responder com humildade quando os outros nos falam sobre a nossa ruína. É difícil demais ser manso diante dessa questão. Por contraponto, irmãos, a Escritura nos mostra que o manso, na verdade, Tiago capítulo 1, é alguém pronto para ouvir. É alguém tardio para falar. Ele recebe a crítica, ele não fica zangado por isso. Ele escuta o que está sendo dito. Por quê? Porque ele conhece a si mesmo. Ele tem ciência de que não é perfeito. Ele é um pecador. O pregador batista Charles Spurgeon exagera na questão, até nos ajudando em certa medida. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Portanto, gente, quando e não se falarem que nós somos desorganizados, não fiquemos surpresos, zangados, ou ainda na postura defensiva. Nós sabemos que somos pecadores. Não é novidade para nós que temos pecados, que temos momentos falhos na nossa vida. Podemos sem problema, sem receio nenhum comunicar. Quer saber, meu irmão? Você está absolutamente certo. Essa é uma área em que eu tenho um problema, em que eu erro constantemente. Você pode me ajudar? Isso é ser manso de acordo com a palavra de Deus. Mas há um segundo comportamento para a mansidão, para a humildade, que a Bíblia nos relata, irmãos, e este é destreza para se opor à iniquidade. Vale a pena ressaltar que ser manso ou humilde não equivale a ser um bobão, a ser aquela pessoa que todo mundo passa por cima. Não, queridos irmãos, na verdade, conectando novamente com outra bem-aventurança, desta vez a próxima, ser manso também tem a característica de se portar contra a injustiça. Um exemplo claro nós podemos tirar da Bíblia, de um dos personagens mais famosos. Lá para o Antigo Testamento, no Pentateuco, você vai ter ciência, em Números capítulo 12, verso 3, que Moisés foi descrito como o homem mais manso sobre toda a terra. Mas se engana aquele que acha que esse é um sinônimo para uma pessoa zen. Não, irmãos. Mas em outro lugar das Escrituras Sagradas, nós sabemos que este Moisés de Números capítulo 12 é aquele também que certa vez viu um egípcio espancando um hebreu que estava sendo oprimido na intensidade do seu trabalho. Vendo aquela ilegalidade, Moisés matou o egípcio em defesa da vida do hebreu, que corria risco de existência também.
Mas aqui, longe de querer inferir conclusões e falas sobre essa ideia da morte do egípcio, o que eu quero destacar é que ser humilde biblicamente, ser manso de acordo com as Escrituras, talvez seja muito diferente do conceito que a cultura dos nossos dias costuma pregar às nossas vidas. Não é verdade? Porque, irmão, ser manso não é ser simplesmente alguém calmo, não é ser simplesmente alguém tranquilo, diz respeito a se opor quando a injustiça se levanta no nosso meio. Coragem, destreza, procedimento oposto às coisas que desagradam o Senhor. De onde vem essa postura? De onde vem esse comportamento? Também do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Embora saibamos, irmãos, por nossa pobreza em espírito, pela graça de Deus, que não temos recursos suficientes para agradar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, nós temos plena ciência que somos amados imensamente pelo Senhor. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou, e a partir desse conhecimento também nos conhecemos melhor, também conhecemos melhor tudo que está ao nosso redor. Por isso, por causa da palavra de Deus, passamos a enxergar a dignidade da pessoa humana, a vida em sua importância, a integralidade do ser, passamos a observar a validade do mundo que Deus criou. Passamos a ver, irmãos, com clareza, a importância da justiça e lutamos por ela, buscamos por essa justiça. Isso é ser manso. A recompensa para essas pessoas, os mansos, os humildes, é gloriosa. A Bíblia nos diz que eles receberão a terra por herança. Por receberão, entenda literalmente herdarão. Essa é uma ideia trazida do Antigo Testamento, frequentemente relacionada com a entrada na terra prometida, Canaã. Jesus, irmãos, então, aqui no Sermão do Monte, está praticamente citando uma passagem do AT, a saber, o Salmo 37, versículo 11, que descreve essa realidade no meio do povo de Deus. Jesus diz: os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O eco com toda a história de Israel não tem como passar despercebido. Essa terra prometida envolve uma promessa de Deus que remonta aos tempos do patriarca Abraão. Ele haveria, com sua descendência, de tomar posse de uma terra que mana leite e mel, para ele poder se estabelecer e desfrutar da shalom, da paz, da harmonia, do pleno bem-estar de Deus com a sua família. Só que essa promessa foi passando de tempos em tempos, irmãos. Veio os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó. Um deles, José, foi levado ao Egito. Chegando lá, tornou-se um governador importante, mas com o tempo, ele também, com sua descendência, passou a ser desprezado. O povo de Deus, como nós sabemos, foi escravizado no Egito, passando por maus bocados até que Moisés se levantou, os libertando daquela terra cheia de opressão e os levando durante 40 anos numa caminhada até essa terra prometida, Canaã. Esse Moisés contemplou essa terra depois de décadas. Às margens do rio Jordão, viu a beleza do espaço que o Senhor havia reservado para o seu povo. Mas Moisés não entrou. Deus não permitiu que o seu servo entrasse, porque ele havia o desobedecido. Embora fosse o homem mais manso sobre toda a terra, Moisés era um pecador. Precisava-se então de um líder maior que Moisés para que a promessa fosse cumprida. Nos tempos posteriores, Josué,
Samuel, Davi, Salomão e tantos outros, nesses períodos, irmãos, a terra foi parcialmente possuída, mas nunca de forma plena, porque a promessa de Abraão ainda não havia sido cumprida de forma integral. Seria Deus então um mentiroso? Por que será que a promessa não foi cumprida? A ideia, irmãos, é que a promessa só se cumpre no reinado do Messias. Vocês se lembram do que eu disse no sermão anterior para vocês? Que as bem-aventuranças são bênçãos messiânicas. Por meio de Cristo, então, há presentes de Deus comunicados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra. Essa terra, meus queridos, é mais do que um pedaço de solo no Oriente Médio para nós. Meus irmãos, nós estamos falando da Nova Jerusalém, da Canaã celestial, ou, para colocar uma linguagem mais simples, do próprio céu, a cidade santa nos fins dos tempos. Detalhe, essa terra que nós receberemos, ela não pode ser conquistada. Ela não pode ser invadida pelos bem-aventurados. Ela não pode ser dominada pelo seu poder espiritual também. Ela é herdada, ela é recebida, é um presente do Senhor. Eu pergunto, você tem ansiado por essa terra? Temos pensado na realidade celestial da promessa de Deus? Meus irmãos, considerem o seguinte: Deus não falha, portanto, a sua palavra também não. Nós a consideramos como infalível. Aqui está a perfeição de Deus comunicada. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir isso. Mas não significa que tem de ser do nosso jeito, no nosso tempo, nas coisas que nós queremos. Não. Aqui, irmãos, temos uma promessa maravilhosa a respeito do fim escatológico, como predisse o salmista. Um dia, Deus vai nos dar um lugar para desfrutarmos de pleno bem-estar eterno. Dádiva do Senhor, bênção messiânica, graça pura. Não depende de nós, por se dependesse, nós nunca conseguiríamos adentrar no descanso dos santos, na terra prometida. Você sabe por quê? Porque nós somos como Moisés. Podemos ser os homens mais mansos desse mundo, podemos ser os mais bem-aventurados aqui, mas somos pecadores, não podemos conquistar o Senhor, somos incapazes de agradar a Deus de forma suficiente para conquistar o nosso lugar no céu. Moisés foi manso, mas não adentrou na terra. Havia a necessidade de um líder maior, melhor, que pudesse conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Havia pecado no meio do povo de Deus, havia pecado no meio do próprio líder do Senhor, Moisés. Jesus, irmãos, é o líder melhor e maior que Moisés. Jesus é o caminho de volta para Deus, é o único que pode nos levar à terra prometida. É aquele que disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Moisés, embora manso, não conseguiu levar o povo para a terra. Jesus, o maior, o melhor e o verdadeiro Moisés, nos leva com perfeição até a terra prometida, porque ele sim é manso e humilde de coração constantemente. Jesus é o bem-aventurado que nos torna bem-aventurados por conta da sua graça. Entrar na terra, irmãos, ir para o céu,
é uma bênção que nós só encontramos em Jesus Cristo. Herdar o céu é um presente gratuito de Deus através do sacrifício daquele que é o manso. Somente crendo nele é que nós podemos, de fato, irmãos, nos tornar humildes também pelo poder do Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia nos trata como cristãos, isto é, pequenos cristos, pessoas que estão sendo conformadas ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos o procedimento de necessidade de entrar na imitação de Jesus Cristo em todos os dias da nossa vida. Isso inclui, naturalmente, observar a mansidão do Mestre. Como o Senhor Jesus Cristo é humilde. A Bíblia toda já fala sobre isso. Antes mesmo do Messias ser encarnado, o profeta Isaías, 700 anos antes, disse: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Capítulo 53, verso 7. Esse Jesus foi cuspido e zombado pelos soldados, por Pilatos, mas não abriu a sua boca, irmãos. Esse Jesus Cristo não respondeu com ira, com maldade no coração, com espírito vingativo. Jesus é manso, humilde por excelência. Quando ele abriu a boca, foi para orar pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus, o Messias encarnado, nos ensina, portanto, a como sermos humildes, nos levando a abandonar, inclusive, a postura defensiva. Jesus não tinha pecado algum, irmãos. Nós temos, e se assim Jesus procede sem ter, quanto mais nós que temos pecados devemos seguir o seu próprio exemplo. Façamos isso para a sua glória, mostrando a mansidão como um fruto da nossa vida com Jesus Cristo. Mas entendendo também que a mansidão não nos torna bobões, não. Esse Jesus Cristo, irmãos, que orou pelos seus inimigos lá na cruz, é o mesmo, o manso, que colocou o templo de cabeça para baixo, no segundo capítulo do Evangelho de João, porque ele é cheio de zelo, ele é apegado à verdade, à justiça. Portanto, esse Jesus se compadece dos pobres e das viúvas, ele tem simpatia, irmãos, com os fracos, ele se ira contra toda espécie de injustiça desse mundo. Isso é mansidão, porque a injustiça permanece injustiça. Mansidão não é ser zen, não é ser calmo e tranquilo em todo instante. Às vezes, ser manso é se irar de forma santa, porque Deus, em sua glória, está sendo ferido. Portanto, irmãos, ser humildes ao exemplo do Senhor Jesus Cristo deve ser dessa forma, uma luta pela justiça, porque o modo de tratamento que nós devemos ter com nós mesmos e com os outros é submisso à verdade, no tocante à nossa natureza, ao pecado e a tudo com o que é impactado por causa dessa mazela. O que nos comunica com a segunda bem-aventurança. Versículo de número 6 nos ensina que os discípulos de Jesus anseiam por justiça. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Passemos agora a meditar na quarta beatitude. Ela é especialmente desafiadora para nós, irmãos. Afinal de contas, nós vamos encontrar um contraponto terrível no modo como nós vivemos na nossa geração. O consumismo, meus irmãos, tem o poder de transformar aquilo que é desnecessário em algo supostamente essencial para as pessoas. É como se tudo praticamente virasse comércio, venda,
nos nossos ambientes. Esse é certamente, irmãos, uma das piores enfermidades que nós temos no nosso século. E estamos cercados de transmissores externos e internos, são propagandas, comerciantes, empresas, familiares, desejos desenfreados do coração em quebrar o 10º mandamento, de tal forma que somos facilmente enganados quando as pessoas ou quando o nosso próprio coração nos diz: você precisa disso. É o carro mais novo, é a panela mais requintada, é aquela roupa de marca que saiu, é o celular da nova geração. Nossa vida está tão atada com o consumismo que tudo virou uma questão de mercado. Casamento, criação de filho, até itens dentro da igreja. Você precisa disso. Será que nós precisamos mesmo? Será que sabemos diferenciar o que é útil, o que é importante e o que é desnecessário com o que é essencial? Eu não nego que muitas coisas podem ser úteis, irmãos, e até importantes. Mas Jesus destaca nesse versículo aqui algo que realmente é fundamental, que nós de fato necessitamos, precisamos de forma absurda. O texto nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso não pode ser comprado. Isso não pode ser vendido, isso não entra dentro do nosso padrão mundano de consumismo. Para Jesus, ser alguém que persegue no bom sentido a justiça é algo fundamental na natureza do discípulo dele. Tanto que há a inserção de 2 elementos indispensáveis, absolutamente, para a natureza do ser humano: a comida e a bebida. Nós comemos, irmãos, no geral, 3 vezes ao dia. Dizem os especialistas que devemos beber pelo menos 1,5 litro de água diariamente. Ora, será que nós paramos simplesmente de fazer isso? Não. Porque isso é algo inerente à natureza, à necessidade do ser humano. Da mesma forma, existe essa necessidade, algo fundamental para a existência, para a natureza do discípulo de Jesus, a luta pela justiça, o anseio pela justiça. Por isso, fome e sede de justiça. Isso é essencial para Deus, não é uma opção para o crente. Nós, de fato, precisamos dessa justiça. No entanto, como eu já adiantei, essa justiça não pode ser comprada, irmãos. Esse foi um grave erro dos fariseus, aquele partido religioso dos tempos de Jesus. Nós sabemos que as esmolas, as orações, os jejuns e as diversas outras atividades religiosas eram muito bem desempenhadas por esses homens, mas não eram suficientes. Continuam não sendo. E no intuito de nós entendermos o que é justiça, se faz primordial compreender o que ela não significa também. À luz do exemplo dos fariseus, podemos concluir que justiça não é sinônimo de moralidade externa. Por fora, esses fariseus aparentavam ser justos. As pessoas conjecturavam que o céu era deles. Eles eram justos, eles faziam o que era certo. Só que Jesus, um pouco mais à frente, aqui mesmo no capítulo 5 de Mateus, vai dizer o seguinte aos seus discípulos: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. É óbvio, irmãos, que Cristo não falava apenas sobre a moralidade externa. Até porque seria difícil superar em muito a justiça dos fariseus. Eles eram praticamente impecáveis no seu exterior, não é verdade? Jesus falava de algo interno, de algo inerente, algo de dentro, irmãos. Algo que não podia ser conquistado, algo que era apenas dado. Nós estamos falando da moralidade
perfeita, absoluta, que é impossível de ser praticada pelo ser humano pecador. Nós não conseguimos superar em muito a justiça dos fariseus. No máximo, nós conseguimos nos igualar a eles exteriormente. Mas como, irmãos, é algo interior, nós nunca também vamos conseguir ultrapassar. Mas louvamos a Deus, como disse Paulo aos Romanos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça que muito supera a justiça dos fariseus é a justiça de Deus, meus irmãos. É a retidão perfeita do próprio Senhor. Dizendo a mesma coisa de forma diferente, quando crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o indivíduo é justificado por Deus. Ele ganha essa retidão para sempre, algo que flui do seu interior para as suas atividades externas. A justificação, irmãos, é em tese um ato escatológico do dia do juízo, e que é antecipado por causa da graça de Deus, a fim de que hoje nós já saibamos que não seremos condenados. Nós nos encontramos, e sempre nos encontraremos cobertos pela justiça de Deus. Por isso devemos ver e valorizar a luta por ela. Em primeiro lugar, porque nós precisamos encarecidamente dessa justiça. Entretanto, novamente precisamos mencionar aquela velha história do já e do ainda não, porque o pecado ainda faz parte do nosso cotidiano. Nós pecamos, nós nos entristecemos, até desanimamos em alguns instantes, irmãos. Por isso, ansiamos para o dia final, onde veremos de forma plena a justiça de Deus, sem que o pecado queira guerrear dentro da nossa própria vida. Nós sabemos, irmãos, que o céu não é dos fariseus, o céu é nosso. Nós já sabemos disso porque somos justificados por Deus. Mas no paraíso podemos nos alegrar grandemente, porque não teremos mais problema algum. Nós veremos com os nossos próprios olhos nossas vidas completamente redimidas, em estado de glorificação. Só que nesta terra ainda não conseguiremos ser saciados. Nós olhamos para dentro de nós e vemos pecado, mesmo justificados. Nós olhamos para o redor do mundo e vemos um monte de injustiça, um monte de mazela, decorrentes do próprio pecado. E aí, nós nos indignamos com as impurezas. Movidos pela obra e pela graça de Cristo, o bem-aventurado, agora lutamos por justiça, seja essa pessoal, na santidade da nossa vida diária, ou na própria ideia social do termo, nos envolvendo para que as injustiças ganhem um freio neste mundo terrível que nós vivemos. Relacionando as bem-aventuranças, irmãos, nós observamos que os discípulos do Senhor Jesus Cristo choram, porque o mundo não conhece o próprio Salvador. Nós lamentamos também a própria morte, lamentamos a fome, a educação, o direito à vida sendo alienados. Como mansos, nós nos levantamos, nos opomos contra as ilegalidades, as desigualdades desse mundo, porque temos fome, temos sede de justiça. Mais importante que tudo, buscando a justiça, nós pregamos o Evangelho da graça, nós lutamos pela dignidade eterna das pessoas, nós acolhemos o pobre, a viúva, nós nos importamos com a dignidade das crianças, porque somos famintos e sedentos por justiça, irmãos. Mas precisamos ter muito cuidado, para que tudo isso não se transforme em um ídolo do nosso coração. Para que não nos frustremos, tendo uma experiência, uma expectativa com as coisas irreal.
nós só seremos satisfeitos no futuro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus já disse que a pobreza, por exemplo, permanece no nosso meio. O pecado vai continuar até que ele retorne em glória no seu dia final. Então, enquanto houver pecado no nosso meio, as injustiças permanecerão. Nós devemos nos envolver fazendo o que nós podemos e o que Deus nos ordena para a sua própria glória. Mas não podemos criar um ídolo achando que essa agora é simplesmente a nossa essência de viver. Isso faz parte da nossa essência maior de servir ao Senhor, mas não é tudo. Portanto, a fome e sede de justiça também pode ser descrita como a sede e a fome do céu, onde todas as injustiças de fato encontrarão o seu fim. Aplicando, gente, aqui estamos nós novamente falando sobre o céu. E é bom que falemos mais sobre o céu. De forma bem característica, irmãos, nós temos parado de pensar no céu ou de viver com base no que encontraremos na eternidade. Não sou eu que dá esse destaque nesse momento, é a própria Escritura. A Bíblia fala do céu o tempo inteiro. Nós precisamos pensar mais no céu. Precisamos deixar o materialismo, o consumismo de lado e moldar o nosso viver, irmãos, com base na eternidade, com as coisas maravilhosas que o Senhor já reservou para nós. Acabamos perdendo o desejo para a eternidade porque paramos de pensar na eternidade. Só pensamos no viver agora, no aqui. E segundo Paulo, aquele que molda a sua vida aqui, sem considerar a ressurreição dos mortos, com face à eternidade, é o mais miserável de todos os homens. Precisamos encontrar nossa satisfação no céu, na Canaã celestial. Porque talvez a questão seja mais profunda, irmãos. Desejar o céu, pensar no céu, ser alcançado com vistas ao céu, é algo que nós não podemos fazer sozinhos. Precisamos da graça de Deus. Porque, como disse um comentarista, por causa do pecado, o nosso estômago necrosou. Nós não temos fome, não temos sede pela justiça de Deus, a começar da própria eternidade. Desde Adão, esse padrão se repete, a humanidade perde o apetite para a justiça, de tal forma que a Bíblia nos diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do começo ao fim é pela fé, como diz a Escritura, o justo viverá da fé. Creia em Jesus Cristo, meu irmão, e você terá passagem carimbada para o céu, onde encontrará justiça para sempre no reino de Deus. Faça isso, mas não se esqueça também da terra, por outro lado. Sabe por quê? Porque a injustiça vai permanecer no nosso meio e nós somos sal e luz desse mundo. Deus não se esqueceu da terra. Dietrich Bonhoeffer nos adverte. Ele a fez. Ele enviou o seu Filho para ela, e nela construiu a sua igreja. A renovação dela, inclusive, já começou no Gólgota, onde Jesus Cristo, o justo, morreu. Portanto, consideremos nos envolver ativamente com tudo que fala, que expressa a injustiça nesse mundo, irmãos. É o nosso papel. Devemos nos importar com isso, sendo mais piedosos pessoalmente, aprendendo com Jesus e buscando frear o mal na sociedade, aprendendo também com o Senhor Jesus. Afinal de contas, humildade e fome e sede de justiça são bênçãos que o Senhor nos comunica. Os crentes em Cristo são assim. Eu sei que não é fácil apresentar essas qualidades nos dias de hoje, irmãos. Pior ainda é que às vezes não conseguimos enxergar as promessas dessas beatitudes. Elas apontam para uma realidade futura e nós queremos sentir o hoje. As coisas às vezes parecem longe, o céu,
o pleno bem-estar. Onde estão essas coisas? Como nós a desfrutamos? Entendamos, irmãos, essas promessas, elas não são vazias. O melhor é que já as desfrutamos em alguma medida. Nós não temos a terra prometida, não temos o céu com todos os santos adorando a Deus, mas podemos cultuar ao Senhor em comunidade todas as semanas, fruindo, irmãos, desfrutando um pouco no culto cristão da presença de Deus, louvando os seus atributos como a sua justiça, sabendo que o Senhor é perfeito, que a sua palavra é perfeita, que em Cristo a nossa retidão é perfeita por causa da graça de Deus, e que um dia estaremos, sendo relembrados aqui, um dia estaremos para sempre ao lado do nosso Deus. O reino não foi consumado, mas já existe no nosso meio também. Não temos a satisfação integral com o mundo ao nosso redor, irmãos, mas nos deleitamos que o Senhor nos dá a sua justiça perfeita. Vivemos assim entre o já e o ainda não, e devemos ter plena consciência disso, estando contentes com o que o Senhor tem nos permitido. Sabe por quê? Porque pela graça de Deus, no já e no ainda não, nós temos envolvimento com a festa messiânica. Somos abençoados pelo Senhor. E agora vamos abençoar os outros também. Jesus é e sempre será o pão da vida, a água da vida. Ele é a nossa satisfação. Ele é o nosso céu. Tem um momento de oração particular nesse instante. Ore ao Senhor pela mensagem ouvida, por tudo que foi proclamado, e em seguida cantaremos mais uma música para louvar o nome de Deus.
Vamos orar ao Senhor, irmãos, encerrando o culto cristão, louvando a Ele por tudo que Ele nos permitiu pensar, fazer, celebrar nesse instante. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos por tua imensa graça. Muito obrigado, porque o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus. Temos toda sorte de bênçãos em Cristo. Somos felizes, bem-aventurados por isso. Queremos, Senhor, te honrar, praticando tudo aquilo que nós temos aprendido no capítulo 5 de Mateus. Para isso te pedimos, misericórdia, Senhor, misericórdia das nossas vidas. Nos ajude a sermos santos e a buscarmos, ó Deus, por tua justiça em todas as esferas da nossa vida. Sabemos que isso reflete o teu próprio caráter, o teu próprio atributo. Te louvamos por isso e te pedimos por isso também. Agora, Senhor, toma conta da nossa comunidade, nos ajuda em nossa vida de humildade, de mansidão também durante toda a semana. Te pedimos, ó Deus, por nossas famílias, especialmente por todos os casais de namorados, por que não da nossa igreja, que o Senhor os abençoe, os dê grande amor e alegria estarem juntos, como aliança com o próprio Deus. Abençoe também, ó Deus, nossa irmã Ruth, que completa ano durante essa semana, que o Senhor a comunique graça, a alegria de viver durante a sua vida junto com o Senhor. Agora nos despede em paz. Nos ajuda, Senhor, em termos um tempo abençoado junto com as nossas famílias, a fim, Senhor, de que desfrutemos da Tua Palavra e das consequências do culto cristão durante todo esse tempo. Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Estaremos de volta, se Deus permitir, na próxima semana com os nossos cultos presenciais. Aguardemos os próximos decretos e as informações que nós iremos repassar a todos os irmãos. Até lá. Deus os abençoe.